Porque assim, eu queria puxar um papo do Eduardo Bueno, que acabou sofrendo consequências por conta do que ele disse acerca do assassinato do Charlie Kirk. E eu queria trazer esse assunto um pouco. Primeiro eu queria trazer, claro, né? Primeiro, o vídeo do Eduardo Bueno pra gente entender o que ele falou exatamente. Vamos dar uma olhada rapidinho. Mataram o Charlie Kirk. Ai, coitado, tomou um tiro, não sei se na cara. É sempre terrível, né? Um ativista ser morto por suas ideias. Exceto quando é o Charlie Kirk. É basicamente isso, né? Essa foi a fala do Eduardo Bueno. Polêmica, né? Polêmica. Tem um vídeo inteiro, um vídeo completo, mas que ele tirou do ar depois de receber represálias por isso. Ele chegou a perder uma palestra na PUC por conta desse vídeo. Ele foi atacado por conta desse vídeo. E ele fez depois alguns vídeos de resposta que eu queria exibir aqui. Alguns tipo pronunciamentos, né? Alguns pronunciamentos que eu queria mostrar. Antes disso, acho que vale a pena dizer, o Eduardo Bueno é alguém que tem muitas opiniões que eu sinceramente não concordo muito, né? E ele tem uma visão de história, o canal dele traz uma visão de história que é muito de uma história das curiosidades, né? De uma história das presepadas. Não necessariamente tem ali um método histórico muito respeitado na academia. Se eu não me engano, ele é jornalista, inclusive, então não sei se necessariamente ele se importa com a metodologia e com o método. Não sei exatamente como é que funciona, mas o olhar dele de história tende a ser um olhar das curiosidades, da produção, né, que ele traz aqui, a produção que ele traz nos canais dele do YouTube. Ele se coloca numa posição de anarquista, né, que odeia comunistas e odeia capitalistas ao mesmo tempo, nessa posição anti-todos, né, aquela coisa mais de, não, eu tenho o meu pensamento próprio, eu sou um livre pensador. E isso é o tipo de coisa que eu acho que traz consequências não muito positivas, até porque não existe isso do livre pensador. Quando foi a Marielle, o pessoal achou de boa, exatamente, Paulo. Quando foi a Marielle, consideraram de bom tom, inclusive, espalhar mentiras acerca dela. É uma visão de histórias de pescadora do Eduardo Bueno, diz a Isabela. É brincadeira, ele é divertido. Assim, é divertido, mas, assim, de fato, né? Uma visão de história de pescador. E nessa posição muito singular que ele assume, principalmente dentro das redes sociais, eu acho que tem um tiro no pé aí, né? O tiro no pé é você não conseguir se associar a outros criadores e se associar a uma produção que é maior do que você. E nisso de não se associar, fica muito fácil de você ficar vulnerável. Por exemplo, se eu fosse ter simpatia só por criadores Foucaultianos, muito provavelmente, eu só me associaria ao Daniel Cidade, que é mestre e doutor em filosofia utilizando Michel Foucault, é um Foucaultiano e tal. Mas é claro que as coisas estão para além disso, né? Eu trago aqui o Eribaldo Maia, que é marxista, eu trago aqui pessoas que trazem visões que nem necessariamente são enquadradas na academia, porque me parece ser relevante e importante a gente ter uma associação mais ampla, até para tentar fazer laços mais amplos também. E tentar criar uma cama de proteção aqui, em que de repente você está inserido num contexto em que você não está sozinho, em que você não está isolado, em que você não está isolado, apesar do público, né? Apesar do Eduardo Bueno ter um público grande. Mas o público grande não é necessariamente produtor de conteúdo, não necessariamente vai estender sua mão por ele, não necessariamente vai lhe dar um grande apoio no sentido de presença digital, né? E no mundo digital é extremamente relevante que você tenha uma presença e que você tenha, nessa presença, uma participação em grupos que têm uma presença maior do que a sua, inclusive. Nessa toada, nessa brincadeira de não conseguir se associar, ele não foi acolhido nem pela esquerda e muito menos pela direita, evidentemente, né? Não foi acolhido por ninguém, ele ficou a Deus dará. E aí eu gostaria de mostrar o pronunciamento que ele fez no Instagram dele acerca dos vídeos. Vamos dar uma olhada aqui. Será que é esse daqui? Uma ditadura. Estamos vivendo sob uma ditadura. Eu venho a público denunciar. É, a ditadura. Não sei se é a ditadura do judiciário. Eu, como já falei, achei 27 anos pouco, né? 27 anos passa num tapa. Mas a questão é que
Foi derrubado um vídeo meu do Instagram. E o mais patético é que essa bolha repugnante, vamos chamar de extrema direita, né? Porque vamos falar sério, né? Eu nem gostaria de falar sério com essa gente, será que isso vai chegar nele? Direita tem todo o direito de existir, sempre achei. Se existe esquerda, tem que ter direita, né? O que não pode ter é extrema direita. O que não pode ter é canalha, racista, fascista, homofóbico. Não pode. E não pode ter discurso de ódio também. Inclusive, o meu vídeo foi derrubado supostamente por discurso de ódio, mas não era discurso de ódio. Era discurso de alegria, de satisfação. Era uma nota de falecimento. Nota 10. Mas o vídeo nem era sobre o falecimento a ser festejado, né? De uma criatura desprezível, horrorosa lá nos Estados Unidos. Que fique claro, né? Esses pontos acerca do Charlie Kirk, tudo bem, assim, o cara de fato era uma figura desprezível, de fato. O ponto não é exatamente o conteúdo daquele vídeo, mas é toda a dinâmica que nasce a partir daquele vídeo, né? Como tantos de lá, e tantos do Brasil, e tantos do mundo, o vídeo era sobre a Carminha, com seu voto incrível. O vídeo era sobre o engomadinho do STF, presidente da turma, que também deu um belo voto. O vídeo era sobre o ministro Fux e o seu voto constrangedoramente patético de 12 horas, né? E ele fez um outro mais direto, mais pomposo. Caros amigos, baratos inimigos. As redes sociais e os deslizes e excessos aos quais, eventualmente, quase sempre, elas nos incitam e empurram, né? Pois não restam dúvidas de que eu cometi excessos e deslizes num post recente tão polêmico, e eu estou aqui para fazer uma retratação. Porém, se trata de uma retratação seguida por um rosário de poréns. Porém, número 1, o movimento orquestrado contra mim foi organizado por parlamentares, por políticos de extrema direita. Gente que eu considero nociva e desprezível e pelas quais não tenho o menor respeito. Lamento apenas que eu, de fato, tenha dado combustível para eles, né? Exato. Combustível que, incendiando, serviu como cortina de fumaça para que se não se discutisse a condenação, pela primeira vez na história do Brasil, de uma série de militares golpistas. Porém, número 2, 80% dos comentários feitos nas redes deles e nas minhas sobre o tal post repleto de deslizes e excessos cometido por mim são absolutamente desprezíveis, horrorosos, nocivos e, evidentemente, um discurso de ódio, com o qual, de certa forma, eu me tangenciei. Porém, todavia, contudo, dentre esses comentários, digamos que assim, 25%, vamos lá, 30%, foram comentários muito ponderados, equilibrados, feitos por gente que me admira ou admirava, que me segue ou seguia, e eles têm toda a razão. Além do meu círculo íntimo de familiares e de amizades, que também discordaram frontalmente da minha posição. Então é em nome dessas pessoas que eu admiro e respeito, próximas a mim, ou daqueles que me seguem ou seguiam, que eu estou fazendo essa retratação, porque de fato é óbvio que eu exagerei e fui excessivo. Porém, número 3, não fui eu, mesmo assim, quem tirou o meu vídeo do Instagram, o vídeo polêmico, o post polêmico. Foi o próprio Instagram que derrubou. E acho que agiu com... Fica essa retratação minha, né? Foi o próprio Instagram que tirou, provavelmente por conta das denúncias organizadas pelo pessoal aí, militante digital de extrema direita. Corretamente derrubando, embora, porém, todavia, contudo, é estranho que nunca tenha derrubado posts de extrema direita muito mais nocivos e perigosos que o meu, né? Feitos, inclusive, pelo criatura que foi assassinada, que é o motivo da tal polêmica, né?
Porém, número 4, fui eu, sim, que bloqueou os comentários nos posts, não apenas nesse, nos próximos. E olha que curiosidade, né? Sem comentários, tá escrito aqui, ó. E ele bloqueou os comentários, não tem como ter comentário. Aí no Facebook, 10.115 comentários. A ele, porque esse nem existe mais, porque esse eu nunca dei muita bola, nem para comentários a meu favor, imagina o que eu vou achar de comentários contra mim. Então bloqueei, nunca acreditei muito nesses comentários, e eu não sou assim exatamente um democrata, né? Eu sou um autocrata, porém... Até porque, né, não existe democracia na rede social, né? Rede social é assim, uma pessoa tem um perfil, o perfil é dela, ela administra. Se ela resolve não administrar, não moderar, é uma decisão dela própria, não é democracia. Democracia é o seguinte, né? Nas próximas eleições vocês votam pro próximo presidente do Colunas Tortas, que não vai ser eu, vai ser outra pessoa, porque eu não posso me reeleger, né? Em quem que vocês vão votar para ser o próximo responsável pelo Colunas Tortas? Não tem isso, não existe isso. Esse tipo de democracia, assim, não existe, né? Um perfil de rede social tem um dono, o dono é responsável pela administração ou pela concessão do espaço. Por exemplo, aqui no Colunas Tortas, se vem doidinho de bairro falar groselha, eu costumo deletar o comentário ou ocultar o usuário. Não costumo dar muito espaço. Eu adoto a política de que comentário de doidinho é para raio de doidinho. Então, se eu deixar comentário do Red Pill, vai aparecer outros ali. E na minha experiência, quando eu vejo um comentário doidinho e eu clico para ver o histórico de comentários, a mesma pessoa já fez diversos outros. Então, esse pessoal, quando sente que tem espaço, eles vão e continuam. A moderação, portanto, é extremamente relevante. Na minha opinião, é uma responsabilidade de qualquer criador. A maioria modera. É que eles não falam sobre moderar para ficar com esse véu de uma democracia abstrata de redes sociais. Mas a maioria modera. E é essencial moderar. E deixa eu parar esse vídeo rapidinho para pedir o seu like e a sua inscrição, porque mais da metade das pessoas que assistem o Colunas Tortas, mesmo frequentemente, não são inscritas no canal. Também eu queria falar para você considerar ser membro do canal. No clube de membros, há vídeos exclusivos para membros, vídeos às vezes um pouco mais acadêmicos, vídeos mais específicos, séries de vídeos sobre Michel Foucault, Zygmunt Bauman, vídeos sobre o cotidiano, sempre com referências acadêmicas, e também para ter acesso à gravação das lives, para você ir voltar do trabalho, ir voltar da faculdade e poder escutar uma live gostosinha, tá bom? Além, é claro, da participação no grupo de membros do Colunas Tortas, onde a gente pode falar de um jeito mais livre, onde a gente pode indicar assuntos também, onde a gente pode trocar uma ideia de uma maneira um pouco mais íntima. Seja membro do Colunas Tortas e apoie este projeto independente. Número 4, 5... mesmo sendo um autocrata, uma das coisas mais patéticas foi que nesses comentários deles eu sou tido como militante comunista, militante de extrema esquerda. E eu acho que é o momento da esquerda fazer um disclaimer, né? Dizer assim, não, esse cara nunca foi nosso. Até porque algumas das primeiras polêmicas que eu me envolvi na vida, até antes do advento das tão nocivas redes sociais, foi justamente com a esquerda e não com a direita. Então eu dou todo o direito da esquerda a dizer, ele não é nosso, porque eu não sou. Porém, número 6, das coisas mais... É o que eu falo, essa posição nem lá nem cá, sabe? Nem aqui nem ali. Essa coisa de que supostamente eu tô independente, eu tô criando uma posição nova no espectro político, tende a fazer com que necessariamente você se isole, sabe? Talvez seja algo que cria uma boa imagem aos olhos de um público consumidor que tá meio alheio a essas dinâmicas. Mas no interior dessas dinâmicas você se isola. Ridículas e patéticas que aconteceram foi eles envolverem os Estados Unidos nessa questão, mandando mensagens para o Marco Rubio, para o Donald Trump, para a embaixada, para o consulado. Então eu quero dizer que eu não tenho a menor intenção em ir para os Estados Unidos nesse momento, mas quero dizer também que esse governo nefasto e nocivo vai cair.
vai cair algum dia. E eu tenho relações bem sólidas com os setores progressistas bem importantes nos Estados Unidos, e quando eu quiser voltar nesse país que foi tão importante na minha vida, eu voltarei assim que esse governo, se é que ele vai chegar ao fim, tiver sido encerrado. E o meu desprezo por Donald Trump, por Marco Rubio e por essa gente continua imenso e enorme. E pelo assassinado também. Porém, número 7, eu vou me manifestar com mais largueza e com a ponderação de sempre no YouTube, num vídeo que vai ao ar domingo, porque todo domingo eu faço um vídeo e é Sunday, Bloody Sunday dessa vez, né? E por fim, eu queria dizer que foi em comum acordo, no mínimo pelo menos com a Livraria da Travessa, mas também de certa forma tangencialmente com a PUC, que a gente decidiu cancelar não apenas a minha palestra na Livraria da Travessa, que eu admiro, respeito e que está Livraria da Travessa, que é muito boa, viu? Diga-se de passagem. Muito, e que como cliente e como autor bastante vendido lá, que a gente cancelou a palestra, que seria hoje, nas festividades de inauguração da Livraria da Travessa. Seria uma palestra bem legal sobre a história das livrarias em Porto Alegre, porque o que interessa é ler, né? Ler. Inclusive, eu deveria ter escrito sobre essa criatura desprezível que foi assassinada, embora um assassinato sempre seja algo a ser lamentado, né? Embora o mundo sem a presença de certas pessoas, tipo assim, Hitler, Stalin, embora ele não tenha o mesmo alcance desses aí, né? É um lugar que fica melhor sem pessoas desse tipo. E é um lugar que fica melhor com pessoas do meu tipo, mesmo quando, eventualmente, e até de certa forma frequente, cometa falando nessas redes, porque é o cerne delas, é esse tipo de polarização. Pessoas que nem eu, mesmo quando se manifestam assim nas redes, eu acho que não deveriam se manifestar nas redes. Ainda mais quem é escritor deveria escrever. E por fim, né? Eu não acho que é uma questão de polarização, tá? Eu acho que não tem nada a ver com isso. Foi cancelada também a minha peça lá na PUC, que seria amanhã, no Salão de Atos da PUC, e eu acho que a PUC, para a qual deixei as portas abertas no sentido de cancelar a peça, agiu dentro do seu direito, agiu corretamente. Tem muita gente acusando a PUC de censura. Eu não acho que a PUC tenha me censurado, eu acho que a PUC agiu dentro das suas convicções, é uma instituição conservadora, a nota deles me pareceu correta, não vejo como censura, e acima de tudo, para realmente encerrar, é que tanto a Livraria da Travessa quanto a PUC agiram também em defesa não apenas de sua própria imagem, mas acima de tudo, em nome da segurança das pessoas que iriam assistir a palestra e que já tinham comprado cerca de 600 ingressos para a peça, que estão sendo devolvidos para essas pessoas pela plataforma que vendia os ingressos. Então, eu acho que não houve censura nem da Travessa nem da PUC. Eu respeito e, em muitos sentidos, concordo com a atitude deles de cancelarem a peça. E se você tiver algum mínimo interesse no que eu realmente tenho a dizer sobre o episódio, eu vou falar com mais vagar lá no YouTube, já que a natureza dessas redes aqui, especialmente o Instagram, é de maior brevidade, né? Embora eu já tenha chegado aqui a 8 minutos. Então, é isso que eu tinha a fazer. Eu me retrato, porque eu acho que eu realmente me excedi e exagerei, mas tem todos esses poréns que eu vou aprofundar lá no YouTube. Tem um segundo vídeo também. Caros amigos, baratos inimigos, bom dia, boa tarde, boa noite, ó nós aqui outra vez. Você sabe, né, essas pessoas especializadas em gestão de crise na internet, eles costumam sugerir que pessoas que estejam envolvidas assim em, digamos, turbulências, como a que eu estou envolvido no momento, saiam das redes por uma semana, 10 dias, 15 dias, né? É uma medida prudente. Porque os problemas que acontecem nas redes sociais, eles costumam abaixar muito rápido. Muito rápido. Os problemas que são do ambiente digital costumam
desaparecer muito rápido. Esse é um ponto, né? De fato, é uma das maneiras de você lidar com crises em redes sociais. Mas eu sou um pouco imprudente, assim, sabe? Totalmente imprudente. E eu, na verdade, acho que decidi reforçar a minha presença nas redes. Porque você sabe que existe uma coisa chamada espiral de silêncio, que é uma coisa que aqueles que são contrários à tua opinião, e é muito louco, né? Que são aqueles que são contrários à tua opinião em geral, se ela for aquilo que se chama de opinião progressista, seja lá o que isso quer dizer. Mas se for uma opinião assim de extrema direita, uma opinião racista, uma opinião homofóbica, uma opinião flertando com o nazismo, aí não, aí pode, né? Aí Aqui ele foi num ponto crucial. Num ponto crucial para a conversa. Se é uma opinião que flerta com nazi, que flerta com machismo extremo, tá tudo bem. Se por acaso algo neste modelo que tem ali o seu fundo de violência ou de desprezo pela vida é aplicado na extrema-direita, aí é um exagero. Aí é julgado de maneira diferente. É óbvio. É evidente. Isso é um jogo de grupo, é um jogo de defender a própria patota, de defender o próprio grupo, o próprio lado. É natural que seja assim quando se trata desse tipo de disputa, principalmente em ambiente digital. É natural que seja assim. Mas mesmo sendo natural que seja assim, é algo que se deve deixar às claras, porque a maneira como o pessoal de direita fala sobre esse assunto é como se o que tivesse em jogo fosse uma ética universal. E não é uma ética universal. É uma disputa de espaço. Talvez a pessoa não deva recuar, né? Mas, em geral, quem tem essas opiniões, assim, diverge dessa coisa maciça, que a gente pode chamar de extrema-direita, aí eles ficam te calando e aí tu te cala, né? Pois eu não estou disposto a me calar. Não estou disposto a me calar, porque eu acho que eu tenho muito a dizer. E eu sempre tenho muito a dizer. Inclusive, o que não deveria dizer, eventualmente, se bem que isso vai mudar. Isso vai mudar, né? Gente, ele enrola pra cacete pra falar as coisas, né? A característica, não é, enfim, não é uma crítica, mas é que para o que a gente precisa para bater esse papo, acho que tá tudo bem, né? Conseguimos chegar aqui no miolo da coisa, né? Conseguimos chegar no miolo da informação aqui. E eu acredito, agora vou reforçar o que eu havia dito no início, né? Essa posição nem lá nem cá, detergente neutro, como disse o Vitor Figueiredo, é uma posição que tende a te afastar de qualquer tipo de proteção, de qualquer tipo de apoio, de qualquer tipo de ajuda no momento necessário. Principalmente porque não precisa, né? Não precisa. Essa posição nem lá nem cá, de livre pensador, supostamente, é uma posição meio que construída propositalmente. Eu imagino que seja proposital. E assim, o Eduardo Bueno tem uma vida criando conteúdo, enfim, eu não tô aqui para desmerecer ou diminuir a sua atuação, mas me parece que lhe faltou esse olhar para a construção de um espaço no ambiente digital em que ele não tivesse isolado, que ele não tivesse sozinho, em que ele não tivesse distante dos produtores que têm um alcance maior e uma participação maior. E eu acho que isso foi, assim, essencial para as coisas culminarem da maneira como culminaram, dele ter que fazer uma retratação, por exemplo, e da imagem dele ter sido um pouco manchada, principalmente por conta do pessoal da extrema-direita, e ter sido manchada principalmente sem uma proteção, manchada sem um apoio, sem uma ajuda, manchada sem que outras pessoas pudessem segurá-la. As tretas que ele criou com os comunistas no início da sua produção na internet foram tretas, assim, centrais. E como ele tem esse estilo que é, por vezes, agressivo, por vezes debochado, por vezes do escárnio, fica realmente muito difícil, que ele tenha um apoio, né? Fica muito complicado isso.
O NPC diz, quando caiu o Insta do Jones, foi geral da esquerda defender. Sim, quando caiu o Instagram do Jones, muitos perfis que têm um amplo alcance falaram sobre o assunto e estenderam a mão. Mesmo perfis que não necessariamente estão, sei lá, 100% alinhados com a produção do Jones. Isso porque a postura do Jones, apesar de ser truculenta em muitos assuntos, é muito aberta em diversos outros assuntos. Isso gera, de fato, uma associação, né? Tipo de coisa que não aconteceu exatamente com o Eduardo Bueno. Então, assim, eu acho que a lição que fica para todo o restante das pessoas é meio que essa, né? A construção de um espaço no ambiente digital precisa ser uma construção coletiva ou pelo menos associativa. Coletiva é difícil de dizer porque é difícil fazer uma coletividade de fato aqui, né? É difícil construir essa coletividade, mas pelo menos associativa, no sentido de que voluntariamente, por associação, num sentido de voluntarismo, né? De voluntarismo individual. O Esconde Beijo diz, acaba que ele não tem essa proteção, pois não se consegue encontrar ou um nicho estabelecido, ou sua base ser grande o suficiente para que a identificação com ele prevaleça. Assim, eu tenho certeza que a base dele é grande o bastante para que ela não tenha sido afetada por esse vídeo. Eu acho que muitas pessoas que o assistem, principalmente por conta dos vídeos sobre esquerda, sobre comunismo, são pessoas de direita, pessoas dos bons valores morais e tudo mais, devem não ter gostado muito disso, mas eu imagino que a grande maioria não. No entanto, ao mesmo tempo, quando se estabelece uma imagem infame de um sujeito na internet, pode ter certeza que durante muito tempo ele vai ficar estigmatizado como aquele que defende a violência e a agressão contra a direita, o esquerdista imoral, que não merece respeito e etc, etc, etc. E eu considero que esse ponto, assim, cara, não tem como, sabe? Não tem como. É necessário deixar o espaço livre, né? É necessário não queimar as pontes. É extremamente necessário, por mais que se tenha patrocínio, por mais que se tenha financiamento, um grande público e uma independência financeira no ambiente digital, que eu imagino que o canal do Eduardo Bueno seja não só uma plataforma para venda de livros, de repente cursos, de repente participações em palestras, de repente coisas que vão para além do próprio canal, mas também uma plataforma que lhe dá, de certa forma, um certo ganho financeiro. E tudo isso gera uma certa independência, e isso é muito interessante, é o sonho de qualquer produtor. Definitivamente o Eduardo Bueno ele tem sucesso em relação a isso. Ele se deu bem, ele conseguiu fazer bem o trabalho em relação a isso, né? Pensando nisso. Mas quando você não tem essas associações, você tá sempre vulnerável a perder esse espaço a qualquer instante. Ele teve o vídeo derrubado no Instagram, né? Não dá pra não garantir que, de repente, um movimento organizado de militantes de internet de direita não vão também derrubar os próprios vídeos dele encontrando brechas no conteúdo. Derrubar o próprio perfil do Instagram encontrando brechas no conteúdo. Derrubar o YouTube encontrando brechas no conteúdo e por aí vai. É evidente que, assim, estão pegando o cara como boi de piranha, né? Boi de piranha, assim, boi de piranha acho que tá errado a expressão. Estão pegando ele como alvo porque ele foi um alvo fácil nesse momento. Estão pegando ele como alvo por conta disso. Estão pegando ele para Cristo, basicamente. Novamente aqui, não tenho muita simpatia pelo conteúdo do Eduardo Bueno, por N questões, né? Mas o ponto não é esse. O ponto nesse momento não é esse, mas é entender como que essa figura acaba se tornando um alvo e acaba se tornando um alvo vulnerável perante ataques da extrema-direita porque ele fez algo que fizeram 1000 vezes pior na época da morte da Marielle Franco. Tudo bem? Esse é o corte de uma live do Colunas Tortas. As lives do Colunas Tortas acontecem todas as terças, às 10h30 da manhã, mais ou menos. Vem participar com a gente, tá? E não se esqueça de inscrever no canal e de deixar seu like, além de se tornar membro, para apoiar esse projeto independente e ter acesso a vídeos exclusivos para membros. Um grande abraço!